Olá, queridos estudantes! Estamos aqui com mais um conteúdo de Química e desde já, se você está gostando das aulas, deixe seu like, compartilha com a galera e principalmente ajude esta professora se inscrevendo no canal. Eu conto com você. Então vamos à aula? Então, entramos aqui em termoquímica, né? A termoquímica, ela vai ser uma sub-área da termodinâmica, né? Sabendo que a termodinâmica é o estudo das energias, a termoquímica seria uma parte da termodinâmica que vai estudar essas relações existentes entre as reações químicas e as variações de energia que envolvem dentro ali das reações químicas. Então, numa reação química, vai haver uma troca de calor, né? Numa reação química, essa reação vai estar liberando calor ou absorvendo calor. Então, a gente também faz esse cálculo que vai me dizer, né, quanto de calor está liberando, quanto de calor está absorvendo, que é o que a termoquímica faz, né, esse estudo. Então, as reações químicas, elas provocam essa troca de energia entre o sistema e as vizinhanças, né? A calorimetria, ela também, né, tudo que a gente estudou ali em calorimetria, ela pode ser usada para medir o calor produzido ou absorvido numa reação, né? Lembrem lá que naquele calorímetro, no calorímetro que a gente viu aqui, cadê? Será que está muito longe? Aqui, meu calorímetro. Ó, no calorímetro, aqui estava ocorrendo uma reação química, portanto, né? Lembra lá que eu dei o exemplo que, digamos que a amostra fosse carvão, né? E aqui dentro tivesse gás de oxigênio, ia gerar uma reação de combustão, né? E a partir aqui dentro desse recipiente menorzinho, a partir de uma voltagem, eu ia promover uma reação que não seria espontânea, né? E aí geraria uma reação de combustão. E toda reação de combustão ela é exotérmica, ela vai liberar calor. E aí, já que aqui é uma reação, eu posso muito bem calcular o calor dessa reação. Então, aqui também eu posso estar trabalhando dentro de um calorímetro a termoquímica, né? Por isso que os estudos da calorimetria, elas também podem ser usados para medir aí o calor dessas reações, né, que é o estudo da termoquímica. Identificar a quantidade de energia ou de calor, a variação da energia interna, né, se a reação ocorrer a volume constante, identificar a variação de entalpia, se a reação ocorrer a uma pressão constante, né? Lembrando que esse entendimento aqui desse sistema, ele vai ser muito mais importante porque os cálculos vão depender disso, de eu saber interpretar os valores de ΔH, né? Então, quando o ΔH, a variação de entalpia, ela for positivo, o sistema ganha calor da vizinhança. Se ele está ganhando calor, ele é endotérmico, né? Olha aqui, ó. E aí, justamente, o valor de ΔH, quando ele está ganhando calor, é maior que zero, portanto, ele é positivo, ou seja, ele é endotérmico, tá? Então, isso aí vocês têm que estar fixado aí no entendimento de vocês. ΔH maior que zero é positivo, ele é endotérmico. ΔH menor que zero, ele é exotérmico, né? Eu estou liberando calor para as minhas vizinhanças. Então, se ele é menor que zero, ele vai ter um valor negativo. E aí, ele é um processo, uma reação ali que está acontecendo, uma reação exotérmica, que é o caso, por exemplo, das reações que envolvem combustão, né?
as reações de combustão, elas são exotérmicas, elas estão liberando calor para as vizinhanças. Aí nós temos aqui alguns conceitos importantes. O calor de reação. Então, sabemos que as reações elas vão estar liberando calor ou absorvendo calor, né? Então, é justamente o calor trocado com as vizinhanças durante uma reação química e em condições de igualdade de pressão e temperatura. Justamente quando todas as espécies, tanto a parte dos reagentes quanto a dos produtos, estejam na mesma condição de temperatura e pressão, né? Então, o calor de reação eu consigo identificar quando tantos os elementos químicos ali da minha reação, dos reagentes e dos produtos, estiverem nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Aí eu consigo calcular o calor de reação. E nós temos um conceito importante que é o estado padrão, né? O estado padrão é o estado mais estável de um elemento, ou seja, ele vai estar em condições de pressão, de temperatura, em condições padrões, né? Por exemplo, a temperatura padronizada seria a de 25 graus Celsius, tá? E a de pressão seria de 1 atm. E aí, justamente, é importante que as espécies envolvidas estejam no estado padrão para a gente poder comparar esses calores das reações de diferentes espécies químicas, né? E aí, para que isso fosse possível ser feito, esses calores das espécies, quando elas entram em determinadas reações, elas foi estabelecido porque eles geraram condições padrões para calcular esses valores, tá? E aí, muitas espécies, elas têm a sua variação de entalpia já tabelada, justamente porque eles criaram esse ambiente padrão para calcular a variação de entalpia dessas espécies. E aí nós temos a variação de entalpia padrão. A variação de entalpia padrão seria a variação de entalpia nesse estado padrão, no estado padronizado, ou seja, uma variação de entalpia aonde a pressão esteja a 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius, tá? E aí, a variação de entalpia padrão, ela é representada aqui pelo o ΔH e a exponenciação zero, né, de padronizada, tá? Então, as variações de entalpia são geralmente registradas para os processos que ocorrem sobre um conjunto de condições admitidas como padrão, né? Então, eles calcularam essa variação de entalpia sob condições padronizadas, tá? Então, também tem valores tabelados para a variação da entalpia padrão. E aí, a gente pode considerar que a variação da entalpia padrão é justamente como sendo a variação de entalpia no processo em que as substâncias dos estados inicial e final estão nos respectivos estados padrões, né? A gente sabe que o ΔH, aliás, a simbologia do delta representa que está tendo uma variação de um estado final para um estado inicial. E nesse caso, o ΔH padrão é o estado final menos inicial. Todavia, as espécies estão nos seus estados padronizados de 25 graus Celsius e a 1 atm, né? Pressão de 1 atm. Aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o estado padrão do etanol líquido a 298 Kelvin é o etanol líquido puro, né? Justamente porque ele puro é mais suscetível, tá?
calculando a variação de entalpia, né? Esse calor liberado e absorvido numa reação que envolve essa espécie. E aí, justamente, isso é calculado a pressões e a temperaturas padronizadas. Lembrando que é tudo calculado em Kelvin, né? Então, o 25 graus Celsius ali, mais 273 é igual a 298 Kelvin. A gente compreendeu aqui o estado padrão e a variação da entalpia padrão, ela pode ser calculada da seguinte forma, né? A variação de entalpia padrão da reação vai ser o somatório da entalpia padrão dos produtos menos a entalpia padrão dos reagentes, tá? Sabendo que a gente vai ver ali uma reação, aí eu vou lembrar para vocês o que seria produtos e reagentes, tá? Então, observe aqui que essa variação aqui, ela é da reação toda, né? Ela é de toda a reação, por isso que é variação da entalpia da reação, ou seja, um estado final menos o estado inicial, e aí por isso que ele coloca aqui produtos menos reagentes. O produtos vai ser o meu estado final da minha reação, né, o que vai ser produzido, e os reagentes serão o meu estado inicial, né? Vou ter um grupo de reagentes que vai formar ali uns produtos. Então, a gente consegue calcular a variação da entalpia padrão de uma reação, e uma das possibilidades é por essa forma. Aí aqui, olha, lembrando para vocês, olha, uma equação termoquímica tá aqui, olha. Uma equação termoquímica é isso aqui. Lembrando que esse lado aqui, esse primeiro lado da equação, são os meus reagentes, né? E o que vai formar aqui são os meus produtos, né? Então, eu tenho aqui uma formação, os meus reagentes, né, que vão reagir entre si para formar um produto. Essa formação aqui vai me gerar uma variação de entalpia, né? Cada espécie dessa, ela tem uma entalpia, né, uma variação de entalpia, e aí, nessa reação, eu quero calcular, né, a variação de entalpia dessa reação. Muitas reações e muitas espécies, elas já estão tabeladas, né? E já diz aí o valor da variação de entalpia. Nesse caso aqui, é uma variação de entalpia negativa. Se ela é negativa, ela é endotérmica ou exotérmica? Gente, por favor, me respondam. Exotérmica. Isso, né? Valor negativo, ela está liberando calor, né? E aí, na seguinte questão, nesse seguinte exemplo, ele pede o quê? Ele dá uma equação termoquímica, aí ele pergunta, calcule o valor, né, o calor liberado quando 87,9 gramas de SO2, né? E aí ele dá a massa molar do SO2, 64,07 gramas por mol, quando se convertem em SO3, né? Trióxido de enxofre.
E aí, olha só. Então, qual é o dado que ele me dá? Que a espécie aqui, olha, o dióxido de enxofre aqui, ó, SO2, 1 mol equivale a 64,7 gramas por mol, certo? Mas aqui, olha, eu tenho 2 espécies, tá? Ele me deu o valor de uma espécie, de 1 mol. Aqui eu tenho 2 mol, então eu só vou multiplicar esse valor aqui, ó, de 64,07 por 2, tá? Então, olha só, eu vou saber aqui o meu valor inicial. Ele quer saber a conversão aqui em SO3, tá? Então, o primeiro dado que ele me dá é esse. Então, eu venho aqui e coloco o valor em gramas por mol da minha primeira espécie, né? Multiplico por 2, deu 128,14, tá? E aí, por que eu multipliquei por 2? Justamente porque aqui, para essa reação, eu vou ter 2 mols, tá? Ele me deu apenas um dado aqui, para eu me situar na questão, mas aqui na reação eu tenho 2 mols, tá? Nessa reação inicial que ele me deu, certo? Na reação inicial, eu tenho nos meus produtos 2 mols de SO2 formando 2 mols de SO3, de trióxido de enxofre, né? E aí ele me diz o quê? Que 128,14 gramas, né, nos meus reagentes aqui, vai ter uma entalpia de menos 128,2, né, que foi o dado que ele me deu aqui na minha questão. Aí ele pergunta o valor do SO3, né, do SO3 aqui. Então, se ele está formando SO3, eu vou colocar, olha, observe aqui, olha, que só apenas ele está formando 1 mol, né? Então, significa que desse lado aqui dessa espécie, eu também só vou ter 1 mol, certo? E aí, eu coloco o valor desse 1 mol, 87,9 gramas, né? Calcule o calor liberado quando 87,9 gramas de SO2. Ele me deu esse dado, ó. Então, eu coloco na mesma direção aqui, ó, 87,9 gramas. E aí, eu não sei a entalpia que vai me gerar aqui. Aí eu faço agora meio por extremos, né? Uma equação matemática. E vai me dizer que X é igual a menos 186 kJ liberados, kJ por mol, né? Que é a minha entalpia. Ele quer saber o calor liberado. Olha, observem aqui, ó, o calor liberado tem que me gerar um ΔH negativo, tá? Justamente foi o que o meu cálculo me disse aqui. Então, liberou menos 136 kJ. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.